Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. Abra a palavra de Deus comigo, no livro de Josué, no capítulo de número 14, e nós iremos... Josué, capítulo de número 14, versículo de número 13. Assim que você encontrar, se coloque de pé em reverência à palavra de Deus. Daqui a pouquinho você vai se assentar. Mas só para a gente fazer a leitura inicial, é sempre muito bom termos essa reverência com a palavra de Deus. Quem encontrou, diga glória a Deus. Josué capítulo 14, versículo 13, diz assim, E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até ao dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. E era dantes o nome de Hebrom, Kiriate Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Amém? Eu vou destacar o versículo 15, a parte final, que diz assim: e a terra repousou da guerra. Sabe o que quer dizer isso? Houve paz. Quem é que gostaria de ter muita paz na vida? Ô pastor, eu queria estar mais tranquilo, estar melhor. Eu creio que o nosso Deus, Ele vai fazer com que você repouse, não em morte, mas em vida, terá muita paz na presença do Senhor. Quem aqui crê nisso, diga glória a Deus. Faz barulho de glória aí então. Então, eu vou ler o versículo 15, a parte final, e todos que creem, querem e acreditam que Deus pode lhes dar paz em meio a qualquer situação, repitam bem forte logo após a minha leitura. E a terra repousou da guerra, teve paz, eu terei paz. Amém? Então, ainda de pé, põe a mão assim na altura do coração, feche os seus olhos e eleve o teu pensamento a Deus. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, Senhor nosso Deus, aqui estamos mais uma vez, Pai, alegres, felizes, gratos e abençoados por Ti, agradecidos pelo fôlego de vida que o Senhor nos deu, pela oportunidade de estarmos aqui, por estarmos melhor, meu Deus, do que no começo desse mês, porque agora, meu Deus, somos fortes espiritualmente. Meu Deus, ontem em oração passamos um grande obstáculo, deixamos para trás aquilo que nos barrava, mas hoje, meu Deus, nós precisamos entender a Tua vontade, entender o que é ser um servo de verdade. Então fala com cada vida aqui presente, fale o Senhor mesmo ao coração, ao espírito de cada pessoa que aqui está. Glorifica o Teu santo nome, ó Deus, e faça com que toda a glória que recair sobre este lugar, ela seja entregue em Tuas mãos, ó Deus, no nome santo de Jesus. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar. Preste bastante atenção para que Deus, Ele venha falar com você. Amém? Amados irmãos, o descanso merecido, enfim, chegou na vida deste homem. E não somente na vida deste homem,
mas de toda a sua família. E esse homem, ele pode ser considerado dentro da palavra de Deus como um dos melhores coadjuvantes que a Bíblia ela traz como informação. E esse homem, ele depois de um longo período, ele vai experimentar o que é verdadeiramente ter paz. E o nome desse homem é Caleb. Diga, Caleb. No hebraico, o nome Caleb traduzido quer dizer fidelidade ou fiel. Em algumas traduções um pouco mais específicas, diz que o nome Caleb faz alusão a um cão de grande porte que não sai do lado do seu dono. É aquele cão fiel. Por isso que o nome Caleb, ele quer dizer fidelidade, mas também tem uma outra tradução para o nome Caleb no hebraico, que eu gosto muito, que quer dizer coragem. Aquele que está disposto a ir até a morte para conseguir alcançar os seus objetivos. Só que esse descanso merecido que nós narramos aqui, onde fizemos a leitura, veio depois de um período de que foi uma verdadeira jornada de fé, fidelidade, coragem e principalmente humildade, porque Caleb, ele vai ter que viver a vida debaixo da presença de Deus, mesmo estando talvez em um grande patamar, mas como um coadjuvante. Por que eu digo coadjuvante? Porque a vida de Caleb, ela é entrelaçada com a vida de Josué. E Josué, pela escolha de Deus e pela proximidade com Moisés, ele vai ter muitas experiências espirituais grandiosas na presença do Senhor. Muito mais do que o próprio Caleb. E meus irmãos, a história de Josué e de Caleb, elas começaram a se encontrar e se destacar no mesmo dia. E tudo começou, sabe com o quê? Com uma oração. E eles clamavam ali, eles estavam naquela geração lá que estava no final dos 430 anos de escravidão no Egito. E tanto Josué quanto Caleb estavam ali com as mãos erguidas ao céu, quando a Bíblia diz que uma minoria começou a clamar a Deus, dizendo: Senhor, nós não aguentamos mais, chega de sofrimento, é geração em geração, escravidão em cima de escravidão, problema em cima de problema, chega, até quando vamos viver desta forma? Tanto Josué quanto Caleb, eles estavam com as mãos erguidas ao céu, clamando ao Senhor naquele período. E eles vão estar juntos quando eles ouvem a promessa de Deus, através da vida de Moisés, dizendo que aquele povo que ficou 430 anos cativos, eles iriam sair daquela terra que não lhes pertencia, iriam tomar posse de uma terra, não uma terra qualquer, mas uma terra boa, uma terra larga, que emanasse leite e mel. Josué e Caleb, eles viram Deus, ele subjugar o Egito através das pragas que ali estavam. Todas elas iam caindo e eles viveram a diferença, juntamente com milhões de pessoas, claro, mas eles viram Deus, por exemplo, colocar trevas no mundo e luz na casa dos servos dele, de brindar a casa de ataque de pestes, a casa do povo de Deus, e subjugar o Egito com uma destruição terrível. Eles saíram ali do Egito, eles viram o Mar Vermelho se abrir e entraram em seco e passaram para o outro lado. Josué e Caleb, eles viram Miriam tocando ali, não sei se era um tamborim ou um pandeiro, não sei, e profetizando. Eles viram Moisés cantando. Eles viram, por exemplo, Deus sustentar o povo dele sem ter uma padaria ali no deserto. Eles viram o pão pela manhã estar ali prontinho,
o maná. Eles viram Deus fazer jorrar água de uma rocha que nem rio perto tinha. Olha como que eles viram tantas coisas juntas. Só que, meus irmãos, o exato momento em que eles estão começando a se conhecer ainda mais, foi a partir do momento que o povo começou a caminhar. E o povo, quando ele sai do Egito, para você ter uma ideia, aos trancos e barrancos, com 1 ano de caminhada, eles já estavam bem próximos da terra prometida. 1 ano, eles já conseguiam estar ali bem próximos, porque eles poderiam fazer o percurso até um pouco mais rápido, mas devido à quantidade de pessoas, de idosos, de crianças, não dava para se ter uma velocidade mais alta. Então, com aproximadamente 1 ano, eles já estavam bem perto, até que Deus ele fala assim com Moisés: Moisés, fala para o povo, escolhe alguns homens entre os que estão aí, que são homens bons, que se destaquem. Não pode ser qualquer um. Tem que ser aqueles que têm potencial para ser um cabeça de tribo, de ser um príncipe da tribo, um principal. Escolha eles e mandem eles espiarem a terra. Diz aqui em Números capítulo 13, vamos comigo? Em Números capítulo de número 13, vai dizer que esse povo que está se deslocando como uma grande massa, eles estão indo em direção a Canaã, a terra prometida, que todos clamavam e ansiavam por isso. Mas diz que quando Deus ele faz esse pedido para Moisés, Moisés na hora ele atende. Vai dizer aqui, ó, Números 13, versículo 1, quem encontrou diga glória a Deus. Diz assim, ó: e falou o Senhor a Moisés dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo cada um qual maioral entre eles. E enviou-os Moisés no deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Ou seja, Deus está dizendo: escolhe aquele que tem mais vigor, que tem mais fé, aquele que é diferenciado. Não escolha ninguém fraco, escolha aquele que tem capacidade para liderar. E entre 12 homens de cada tribo estava ali um homem chamado Oséias, filho de Num, que depois vai ser chamado de Josué pelo próprio Moisés, e também está Calebe, filho de Jefoné. Só que, meus irmãos, diz a palavra do Senhor que quando eles foram espiar aquela terra, eles vão se envolver ali no meio do povo e começar a observar aquela terra por 40 dias. Eles começaram a subir e descer montanha, começaram a ir nas partes mais populosas, começaram a ver como que era a planície das montanhas, os frutos que tinham naquela terra. E 40 dias depois, eles voltam trazendo um relatório que foi surpreendente negativamente. Quer ver comigo? Números 13, no versículo de número 25, vai dizer a palavra do Senhor que aqueles homens, eles voltam com a seguinte visão. Diz assim, ó: depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes,
e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul. E os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Olha só o que esses homens estão dizendo. Olha, nós fomos até a terra. E realmente a terra é boa. Realmente, verdadeiramente, Deus, Ele disse que ela emanava leite e mel, e emana leite e mel. Diz a palavra que 2 homens, eles cortam um cacho de uva, que eles têm que atravessar uma madeira entre eles e carregar de 2. E se eles não trazem, talvez eles diriam assim, a história de pescador isso aí. Mas eles trazem e falam, o fruto é esse aqui, a terra é boa e emana leite e mel. Só que quando eles começam a dizer aqui o lado ruim, sabe o que eles estão dizendo? A promessa é boa, mas tem que lutar por ela. Deus falou que ia dar a terra que emana leite e mel, mas Ele não disse que ia ter que lutar por ela. Deus, Ele disse que a terra era maravilhosa, que ia ser nossa, mas Ele não falou nada de gigante com a gente. Houve esse fator surpresa ali, que quando nós chegamos, a promessa ficou pequenininha. E assim, meus irmãos, quando esses homens, eles começaram a observar, a gente começa a pensar assim, por que Deus não falou dos gigantes com eles, hein? Por que Deus, Ele falou sempre, a terra emana leite e mel, a terra emana leite e mel. E todo mundo está indo, vamos lá, tomar posse, é só beber mel e tomar ali leite e comer o que tiver na terra. Pensaram que era somente isso. Mas por que Deus, que sempre foi tão sincero, e Deus, Ele nunca negou nenhuma informação. Jesus, Ele vai dizer, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. A palavra do Senhor vai dizer, Deus, Ele fala para Abraão, o povo, ele vai ficar escravizado, mais de 400 anos. Deus, Ele sempre foi muito honesto. Mas por que parece que Deus, Ele omite essa informação? É porque, meus irmãos, primeiramente, povo de Deus nunca tem que ter olhos em gigante, porque gigante é o Deus que nós servimos. E outra coisa, não existe nada que o nosso Deus não possa fazer. A palavra do Senhor, ela vai dizer em Romanos que o preço da tribulação, o peso da tribulação não se compara com a glória que vai ser revelada. Ou seja, se a pessoa ela ficar com os olhos nos gigantes, com a tribulação, ela nunca vai conseguir ver a glória de Deus que possa ser revelada para ela. Então Deus, Ele vai deixar ali de uma maneira bem clara essa informação omitida, para ver as atitudes daquelas pessoas. Por isso que Ele disse assim, não escolhe qualquer um, escolha os melhores. Porque se os melhores não conseguirem enxergar quem sou eu, como que aqueles que ainda não são vão conseguir enxergar? E diz a palavra do Senhor que esses homens começaram, de uma certa forma, mesmo tendo entrado na terra, visto que ia ser deles, eles começaram a dizer, não, é muito difícil, vai ter que lutar, vai ter problema, vai ter dificuldade. Só que nessa hora, Caleb, ele vai mostrar por que o nome dele é coragem. Diz no versículo 30 assim, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Ele não olha para gigante, ele não quer saber quem é parente de quem, ele quer saber que o parente de alguém está na terra que Deus deu para ele. Ele fala, não, vai ter que sair, nós vamos tomar, Deus nos deu. Você está entendendo? Ele não olha igual os outros. Tem 10 olhando para problemas, e ele e Josué estão olhando para as promessas de Deus. Porque, meus irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos parar um pouquinho e refletir. Você tem sido como Caleb ou como os outros espias? Porque nós vivemos em um tempo de tanta desmotivação, tanta gente desmotivando pessoas.
ele vai ser uma força positiva em meio a um caos. Nós vemos tantas pessoas dizendo que não vai dar certo, que está ruim, que o mundo está afundado no caos. Pastor, mas isso é mentira? Não, mas os nossos olhos têm que estar em Jesus está voltando, Ele virá nos buscar, tem salvação para a sua vida, você e a sua casa servirão ao Senhor, tem vida nova para você. Quem temos sido? Porque está faltando Caleb na terra. Pergunta para quem está do teu lado, você é o Caleb que vai me ajudar aí, meu filho? É você que vai me ajudar a me colocar para cima aí, ó. Estou precisando. Você está entendendo? Ali, Caleb, em meio a um cenário caótico, ele vai ser instrumento de Deus para levantar aquele povo. Só que tinha um problema. A apostasia já tinha entrado. Aquele povo, quando ouviu quem era líder dizer que estava ruim, na hora o povo foi infectado. Na hora ele foi infectado pelo pior veneno que se pode ter uma pessoa, que é o veneno do medo, do pessimismo. E por causa que o líder que foi instruído dentre a tribo não conseguiu ver mudança, o que vai acontecer? 5 coisas acontecem assim, uma atrás da outra. A primeira, aconteceu um senso de fraqueza naquele povo. Diz aqui no versículo 31. Porém os homens que com ele subiram, disseram, não podemos subir contra aquele povo. Mas Deus não falou, vocês vão subir. Vocês vão tomar posse da terra. Mas, por causa de o desânimo de uns, a maioria estava dizendo assim, nós não podemos, nós somos fracos. Um senso de fraqueza no povo de Deus, meus irmãos, está acontecendo. O povo que viu milagres, que viu sinais, que viu Deus operar com a mão dele na terra, está dizendo assim, nós não podemos vencer. Olha que senso de fraqueza terrível. Mas vai acontecer uma outra coisa. Vai acontecer complexo de inferioridade. Vai dizer no versículo 31, a parte final, vai dizer, porque é mais forte do que nós. Aquele povo, além de estar anulando a palavra de Deus e duvidando do poder de Deus de fazê-los vencer qualquer um, eles estão demonstrando que o problema deles é muito maior do que Deus. Está dizendo, nós não podemos, porque o inimigo é maior do que nós. Mas quem colocou eles lá não foi Deus? Sim ou não, igreja? Mas por que eles estão duvidando? A pergunta eu faço para você também. Quem te chamou não foi Deus? Sim ou não? Se foi Deus, levanta a mão assim. Mas por que você às vezes está duvidando que vai acontecer coisas maravilhosas na sua vida? Você se encontra naquele complexo de inferioridade, dizendo, é a minha vida. Não, meu irmão. Pastor, é porque eu não estudei, é porque a minha vida... Você acha que Deus não sabe disso não? Que você não gostava de ir para a escola? Você acha que Deus ficou surpreso e falou, não, vou escolher alguém que é o melhor? Não, eu garanto que aqui tem muitas pessoas lá fora que aos olhos do mundo são muito melhores do que nós. Pode ter um currículo melhor, pode ter uma família que talvez era mais tranquila. Mas sabe o que é admirável? O Deus que sabe de todas as coisas escolheu você. Não foi pego de surpresa, porque Ele sabe que ainda que você não veja, tem valor dentro de você, meu irmão. Você pode glorificar a Deus sim, porque Ele sabe aquilo que faz. Amém? Mas olha só, esses homens, por causa daquilo que eles viram, mais uma coisa, eles vão se tornar arautos do caos, anunciantes de tragédias. Olha o que diz em Números 13:32, diz assim, e infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que consome os seus moradores,
E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Meus irmãos, eles começaram a difamar as bênçãos de Deus e se tornaram pregadores do desânimo. Começaram a proclamar que não valia a pena. E entenda uma coisa: ninguém desanima por si só, sozinho. Às vezes a pessoa está até bem, está feliz, está satisfeita, mas quando chega alguém do lado dela e começa a falar só tristeza, aí a coisa fica ruim. O casamento pode estar até suportável, mas se alguém começar a falar assim, eu não aguento mais, negócio de homem não está com nada, aí a pessoa começa a desenhar aqui assim, não está com nada. Não, eu sinceramente, eu não aguento ninguém mandando em mim, não. Ninguém vai mandar em mim. Ninguém desanima sozinho. Às vezes a pessoa está bem, está fazendo a obra, está feliz, está satisfeito. Mas aí de repente começa a falar alguém, nesse negócio de fazer obra não está com nada não. Vê um vídeo na internet dizendo, pastor, só quer escravizar os outros. Aí a pessoa começa a desanimar, a desanimar, a desanimar. E começa a saber fazer o quê? Passar para frente aquilo que ela está vivendo. Não, está ruim mesmo, está complicado, o ser humano não está com nada. Meus irmãos, se eu fosse olhar isso, quantas pessoas não disseram para mim assim, mexer com gente não está com nada. Eu vi pastores largando o ministério e falando assim, eu não mexo com igreja nunca mais, que esse negócio não está com nada. É só o pessoal vindo, sugando a gente, indo embora e falando mal da gente. Falei, pois bem, mas é o povo de Deus. Eu fui chamado para cuidar deles, então eu vou olhar para Deus. Mas quantos que simplesmente falam, o quê? Não me aplaudiram, não? Vou largar. Ninguém desanima sozinho, meus irmãos. Aquele povo começou a dizer, gente, a terra é boa e larga, mas o pessoal dessa altura não vale a pena ir lá não, viu? Não vai não. Não vai não, porque é perigoso. É melhor a gente estar aqui no deserto, aqui, rodando aqui, do que ir para lá. Eles difamaram as bênçãos de Deus, meus irmãos. Olha só o que o veneno do medo faz. Você pode estar bem, você pode ter entrado dentro da terra, mas se você não tiver uma mente voltada para Deus, você pode abrir mão de tudo que Deus fez por você. Mas eles não vão fazer apenas isso não. Por causa daquilo que os cabeças de tribo disseram, o povo ficou com a autoestima baixa. Diz aqui no versículo 33, a parte A diz assim, também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Meus irmãos, eles começaram a olhar para eles mesmos, e a autoestima estava tão baixa, que eles não queriam mais viver coisas novas. Eu não sei, você tem dia que a gente está meio avacalhado, você olha no espelho, põe a mão assim na barba, tem hora que eu falo, precisando cortar, mas depois passa, eu falo, não. Tem hora que a mulher, ela fala, poxa, tem que dar um jeito nesse cabelo, estou me sentindo feia, a autoestima está mais baixa. Mas, meus irmãos, isso pode até ser com coisas pontuais, mas nunca com as coisas de Deus, nunca. Eles começaram por causa, eles que estão cheios de fé, estão próximos da vitória, eles agora olham para a sua própria vida e dizem assim, nós não vamos conseguir, porque nós somos um inseto, nós somos um inseto. E aí diz que eles vão olhar e ter uma visão distorcida, que eles conseguiram dizer assim, e aos olhos deles também. É como se eles entrassem no globo ocular do inimigo e visse eles mesmos, sabe como que, me perdoe o termo, como uma barata que ia ser pisada. Olha como o nível de autoestima chegou nesse povo. Olha como que eles estão ali. Eles esperavam que aquele pessoal dissesse assim,
Olha, a terra é boa, nós vamos vencer, vai dar tudo certo, vamos enfrentar. Só que não foi isso que aconteceu. E meus irmãos, é por isso que quando um pai de família cai, a família inteira cai. Deixa o pai da família desanimar. A esposa não vem, os filhos não vêm. Ou se a mãe, igual ao caso de muitas pessoas, cria uma família sozinha, o marido é divorciado, ela para de buscar para ver o que acontece com os filhos. Quando começa a cair nessa apostasia, simplesmente a vida para. É isso que acontece com a vida de muita gente. O marido para de buscar a Deus por causa que pensa que não consegue mais. Bate um complexo de inferioridade. Aí começa a falar mal. Não, esse negócio de ser crente não está com nada. Aí depois começa a se depreciar e vai só se afundando. Em nome de Jesus, você pode fazer toda a diferença hoje na sua vida, na sua igreja, aonde quer que você for, lá no seu local de trabalho. Mas a sua mentalidade, você viu quantas vezes eles dizem assim, mas tem gigantes, mas tem gigantes, mas tem gigantes. Meus irmãos, tem gigante sim, mas maior é o Deus Todo-Poderoso, que nos chamou, que vai na nossa frente, que diz que vai dar tudo certo. Ele está contigo. Diga para quem está do teu lado assim, maior é Deus na sua vida. Amém? Maior é Deus. Maior que doença, maior que enfermidade, maior que problema financeiro, maior é Deus. Aquele que faz a promessa e diz, vai que eu sou contigo. Meus irmãos, quando esse povo está desse jeito, o cenário piora, o caos piora. Por quê? Todo povo desanimado, todo povo paralisado, diz a palavra do Senhor em Números 14. Vamos aqui. Em Números 14, você não pode desanimar. Se o cabeça da casa desanimar, o lar desanima. Se o pastor da igreja desanimar, a igreja desanima. Diz aqui, ó, no versículo 1, que vai acontecer o seguinte, ó. Então levantou-se toda a congregação. E olha o que vai acontecer primeiramente. Desespero. E alçaram a sua voz e o povo chorou naquela mesma noite. Tudo desesperado. Era a terra da promessa, o que nós vamos fazer agora? Mas depois do desespero, veio o quê? Murmuração. Versículo de número 2. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. O que vai acontecer mais? Ingratidão. Vai dizer assim, ó. E toda a congregação lhe disse, se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêssemos neste deserto. O que é isso? Ingratidão, insolência contra Deus. Mas diz aqui mais, ó, versículo 3, e por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? O que está acontecendo aqui? Apostasia. Pensa como que doeu para Deus ouvir isso. Hein? É melhor voltarmos para o mundo. É melhor voltarmos para trás. Mas tudo isso aconteceu por quê? Uma pessoa começou a desanimar a outra. É melhor voltarmos para o Egito. E tem gente hoje querendo dar uma volta no mundo. Não podemos ser assim. Nós temos que ser aqueles que avançam. A promessa continua de pé. Só que por causa disso começou uma amotinação. Vai dizer aqui, ó, no versículo de número 5, versículo de número 4, perdão, diz assim, ó. E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Sabe o que eles estão querendo? Vamos levantar um líder que nos leve de novo para o mundo, para a prisão, para o pecado. Vamos fazer isso? Levantar um líder que vai fazer o que a gente quer? Pensa bem, olha como que tudo isso aconteceu. Só que, meus irmãos, mediante um cenário desse, pastor, minha casa está assim.
Todo mundo desestabilizado, desanimado. Está uma brigaiada terrível. O que nós temos que fazer numa hora como essa? Duas coisas. Quebrantar o coração diante de Deus. Diz aqui, em Números 14, versículos 5 e 6, mediante todo mundo querendo dizer, vamos apedrejar, vamos matar, falando mal de Deus, falando mal de Moisés, falando mal de um monte de coisa. O que eles fizeram? Versículo 5. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Meus irmãos, em momentos de discussão, de crise, de caos, de brigas, não adianta você xingar, fomentar, não adianta brigar. No momento que há briga, discussão na sua casa ou em qualquer lugar que você estiver, ao invés de você tentar se justificar, a melhor coisa é fazer como esses homens fizeram. É boca no pó, joelho no chão, oração, quebrantamento diante de Deus. É isso que um servo de Deus, ele precisa fazer. Mas uma outra coisa, você precisa, que é firmar na promessa infalível do Senhor. Olha o que diz aqui no versículo 7. Eles estão de joelhos no chão. Eles estão ali quebrantados. E olha o que eles vão dizer. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Oh, meus irmãos, olha que coisa maravilhosa. Mesmo em meio a aflições, a levantes, a contendas, sabe o que Josué, Calebe, Moisés e Arão não fazem? É tirar os olhos da promessa de Deus. É como se eles tentassem ali, no última instância, dizer para o povo: gente, vale a pena lutar, vale a pena, não desiste não, a terra que nós espiamos era terra boa, nós vimos sim, dá para vencer esse gigante, dá para vencer esse mal, dá para vencer aqueles que estão te intimidando. E eles estão fazendo essas atitudes. E, meus irmãos, foi a partir daqui que a vida do povo de Deus andou para trás. Porque quando Deus, ele vê tanta ingratidão assim com ele, o que ele fez? Ele falou: é assim que vocês agem? Deus vai dizer: vocês me negaram aqui mais de 10 vezes e eu fiquei calado. Mas agora, por causa que vocês fizeram isso, para cada ano que vocês espiaram a terra e viram a promessa, para cada dia que vocês espiaram a terra, melhor dizendo, vocês vão ficar 1 ano nesse deserto. E todos vocês que estão aí desanimados, murmurantes, ali se levantando, nessa terra mesmo vocês cairão, salvo Josué e Calebe. E foi isso que aconteceu. Era para ser 1 ano. Aí, sabe, passou mais 1 ano, 2 anos, 3, 10, e começou a acontecer coisas terríveis. Do meio da terra começou a se levantar serpente. Aí a pessoa que estava andando, de repente, ela era picada pelo veneno de uma víbora, que saía do meio da terra e morria ali. E, meus irmãos, toda aquela geração que levantou a mão lá no Egito, morreu. Ficou para trás no deserto. Só Josué e Calebe perseveraram. Mas por quê? Porque não viram gigante. E sabe o que isso quer dizer? Isso faz uma ilustração muito clara para nós. Deus, ele nos tirou do Egito. Passamos por um deserto. Mas quando nós ficamos olhando para algo que não é a promessa de Deus, você pode não chegar na terra prometida. Você pode não chegar por murmuração, por reclamação. E agora, eu quero dizer algo mais claro para você. Você não viu talvez o mar se abrir lá no Egito, na hora da saída do povo do mar, da escravidão. Mas você já viu milagres acontecer na sua vida. Você pode não ter visto o maná descer do céu, mas você já viu a provisão entrar dentro da sua casa.
Você talvez não tenha visto o Moisés estender cajado, mas você ouviu e pela fé viu Jesus na cruz do Calvário morrendo por você. E você vai ficar murmurando de quê? Reclamando de quê? Deus tem algo muito maior preparado para todos nós. Quem crê nisso, diga glória a Deus. E esse povo vai ficar ali mais 39 anos. Pensa bem, é por isso que Moisés, nem ele vai conseguir chegar lá. Porque chega na hora, 39 anos, já era para ele estar lá, ó, na terra prometida há muito tempo, mas por causa da murmuração, da reclamação e da falta de fé das pessoas, um dia ele está lá estressadão, lá bate na rocha, que era só para falar com ela, e por causa disso desonrou o Senhor, ficou para trás. Está vendo? Você perde a terra prometida por pouca coisa. Você perde. Então, 39 anos a mais, depois de ter visto. Só que Moisés, Deus ele tinha planos maiores para ele. Porque ele vai começar, sempre vai dizer, Moisés, o meu servo. E um dia ele chama Josué e fala assim, Josué, o meu servo Moisés, ele é morto. E agora está com você. Agora é você. Só que por que Josué ele foi o escolhido? Porque ele não ficou olhando para gigante, meu irmão. Pastor, eu queria prosperar. Quem é que quer prosperar? Levanta a mão. Levanta a mão assim, só para me falar uma notícia. Para ver se você abaixa a mão. Mas tem que trabalhar, tá? Ó, já teve gente que falou, ah, não, aí não, aí não, aí não. Pode abaixar a mão agora. Tem que entender isso. Deus, ele nunca vai dar para alguém aquilo que ela não consegue valorizar. Ô, pastor, eu queria ter uma família abençoada e feliz. Mas dá problema, viu? Ah, pastor, eu queria um casamento feliz. Mas tem renúncia, viu? Casamento é casamento, solteirice é solteirice. Ah, pastor, não deu certo. Mas é preciso ter esse entendimento. E ele começa a falar com Josué. Ô Josué, é você que vai guiar esse povo agora. E o negócio é o seguinte, não se assuste, não se intimide, só olhe para mim, põe um livro dessa lei de dia e de noite na sua boca, medita nele, eu serei contigo, mas esforça-te, tem de bom ânimo. Tão somente esforça-te, não te enviei eu? Você vai destruir esses inimigos todos, eles não conseguirão te resistir. E Josué, na hora que ele recebe essa missão, ele poderia ter ficado chateado, ficado apreensivo, é muita responsabilidade, mas Deus escolheu. Ele escolheu, e Ele escolheu a cada um de vocês, e eles vão andar lado a lado, meus irmãos, lado a lado. Caleb, sabe o que ele poderia ter feito naquele momento? Ter visto Deus falando com Josué e falar assim, ô Senhor, peraí, tem alguma coisa errada? A gente estava junto, a gente estava no mesmo tempo, a gente começou junto, por que ele e não eu? Quer saber? Eu desisto daqui. Mas por que a jornada de Caleb é de humildade? É porque Caleb, ele não fica triste com o crescimento das pessoas. Caleb, ele se alegra. Se Deus escolheu Josué, Caleb, ele vai ser um braço de Josué. Um braço fiel. Da mesma forma, meus irmãos, que nós estamos aqui na igreja. Eu me alegro com o seu testemunho, você se alegra com o meu. Às vezes eu vou ser Josué na sua vida, mas eu preciso que você seja Caleb na minha também. Amém? Porque é assim que nós somos, viu? Se precisar de Caleb, tem que ter na igreja. Caleb, ele não fica com beicinho, escolheu ele e não me escolheu. Poxa, tem pessoas que saem da igreja por isso, por menos. Ah não, pastor, tem preferência, meus irmãos. Não existe preferência, a autoridade é dada por Deus. Nenhuma é constituída sem o Senhor. Porque Deus tem um plano para aquilo ali. Você está entendendo isso? Caleb, ele vê aquela situação e ele vai ficar lado a lado com Josué. Na hora que chega ali, vamos passar o Jordão? Vamos passar o Jordão. Josué dá a direção e Caleb está ali, eu imagino, correndo para lá e para cá.
E eles passam aquele Jordão juntos. E eles vão, para você ter uma ideia, para finalizar, 5 anos guerrear dentro de Canaã. 5 anos durou o tempo da conquista daquela terra. Quando eles chegam, eles passam primeiramente por Jericó, depois tem a cidade de Ai, e vão vindo cidades que eles vão derrubando uma a uma, com uma estratégia diferente diante do Senhor. Só que quando passaram 5 anos que eles estavam ali naquela terra, o território já tinha sido todo ocupado. Já estavam todos ali, a terra já não tinha mais inimigos, os gigantes tinham caído já. Aqueles que ficaram para trás nem imaginavam que ia ser tão fácil derrotar aquele gigante, porque quando nós colocamos Deus na frente, tudo dá certo. Amém? Só que, meus irmãos, começou a acontecer algo diferente. Porque quando todo mundo venceu, todo mundo tem o direito. Todo mundo tem direito. E aí, Moisés, ele já tinha deixado como direção um pedaço da terra para algumas pessoas. Direção de Deus, os levitas não têm terra, mas eles vão comer do altar. O que vier do altar do templo, ali eles vão servir. Eles não vão ter ouro, mas eles vão ter a providência divina diária naquilo que eles precisam. Eles vão ter tudo o que for necessário, mas eles servirão constantemente na casa de Deus. Por isso que levita não é o que toca. Levita é o que serve a Deus constantemente. É um escolhido, era uma tribo escolhida, porque dali ia sair aqueles que iriam servir a Deus constantemente. Mas aí Josué lhe fala, olha, vamos fazer aqui uma espécie de um sorteio, quem que vai para qual lado? E não é um sorteio, uma rifa. Eles começaram a dizer, quem aqui quer a terra de tal lugar? Tal, vocês? Então vai para lá, a tribo de Benjamim vai ficar ali. Quem quer a terra que está próxima à planície? Então vai ficar a tribo de Ruben ali. A tribo de Manassés e Efraim vão ficar aqui. Só que quando chega Caleb vai diante dele. E diz a palavra do Senhor, que Josué olha para Caleb, e estão ali os da tribo de Judá, e vai acontecer o seguinte, Josué capítulo 14, vamos lá. E eu vou finalizar a mensagem. Josué 14, versículo 6. Todo mundo teve um pedaço de terra designado, mas somente um teve o direito de escolher aonde queria ficar. Diz aqui, em Josué capítulo 14, versículo 6, diz assim: então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Olha só o que ele está dizendo. Eu perseverei. Eu continuei. Mesmo todo mundo dizendo ao contrário, eu olhei para a promessa que me foi dita. Aquilo que me foi falado. Enquanto eles ficaram para trás, nós perseveramos, Josué. Eu me lembro claramente das promessas que foram ditas para nós. E aí diz a palavra do Senhor, que ele continua dizendo aqui, no versículo de número 9. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, e herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Sabe o que Moisés ele disse para Caleb? Você vai ser próspero, você e a sua casa servirão ao Senhor, a sua família será uma bênção, os seus filhos serão uma bênção. A terra que eu te prometi, que você pisou nela, ali você vai vencer
todos os males e vai ser uma pessoa muito feliz. E ele creu nessa palavra. Só que agora, o que ele vai fazer? E agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos há, agora desde que o Senhor falou esta palavra. E Moisés andando em Israel, ainda no deserto. E agora, eis, já hoje sou da idade de quantos anos? De quantos? Quem aqui tem 85 anos, hein? Alguém? Alguém aqui tem 85 anos? Não? Ô pastor, eu conheço um que tem 85, mas tá mouse. Não, meus irmãos. Caleb, ele está dizendo, eu tenho 85 anos hoje. E olha o que ele vai dizer. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Ô pastor, parece que esse homem está caducando. Ele está dizendo que ele tem 85 e está forte. Meus irmãos, à medida que a pessoa amadurece na presença de Deus, ela vai, ó. Eu imagino Caleb, o fisiculturista espiritual. Ele está dizendo, eu tenho força ainda hoje para enfrentar qualquer batalha. Mas você acha que ele está falando de batalha física? Ele tem um Deus que guerreia as próprias guerras dele. Ele tem um Deus que vai na frente. Ele está dizendo, eu continuo confiando no meu Deus há 45 anos, do mesmo jeito até hoje, e não terá batalha que possa me vencer. Ele deixa isso claro, meus irmãos. E você? Como que nós estamos? Esse homem é um exemplo de fé, de fidelidade, de coragem. Ele está dizendo, não, eu continuo da mesma forma. 40 anos, 45 se passaram sofrendo. Era para ter sido menos tempo, mas não foi a vontade de Deus. Perseverei, não desisti, continuei, caminhei. E eu não vou voltar para trás. Ele está dizendo, e agora nós estamos aqui, ó. O dia da vitória chegou. E ele está dizendo, e eu tenho força. Se tiver mais uma luta, eu vou lutar. Se tiver mais uma guerra, eu vou guerrear. E isso fica claro que a fé desse homem é tão grande, que a terra que ele vai pedir, porque ele é o único que vai ter direito de escolher, porque ele saiu daquele dia com a promessa acesa no coração, ele vai dizer assim, ó, no versículo de número 12. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. E a terra de Hebrom era a terra dos gigantes mesmo, aonde os gigantes estavam concentrados. Quando Caleb ele diz assim, eu quero a terra dos gigantes, ele está dizendo, porque se tiver gigante, quem tem medo não vai querer primeiramente. Mas eu não tenho medo de gigante, porque gigante é o meu Deus. É o meu Senhor, é o meu Salvador. Quando nós lemos aqui o livro de Josué, você vai lá na frente, que eles vão narrando como que foram as batalhas que ali aconteceram. Mas nesse período da divisão da terra, a vitória ela já tinha acontecido. E quando Caleb ele diz aqui, eu quero a terra dos gigantes, meus irmãos, cristão não tem medo de gigante. Não tem medo de dificuldade. Não tem medo. E diz aqui, finalizando aqui o texto, portanto Hebrom foi de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel, e era dantes o nome de Hebrom, Kiriat Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Houve batalhas, mas quem venceu foi o povo de Deus. Por que eu estou trazendo essa mensagem para você? Para fazer essa simples aplicação na sua vida. Você orou, meu irmão?
28 dias, 29 hoje. Alguns não sabiam do propósito, mas estão caminhando na presença do Senhor, estão buscando a Deus, estão aí todos os dias semeando com lágrimas. Não desista, não desista, não desanima não. Você está tão próximo de viver coisas tão grandes, tremendas e especiais. Não desfaleça a tua fé. Eu aprendo com Caleb a olhar só para Deus, a olhar para Jesus. É o que a palavra do Senhor ela disse e nós citamos aqui. Deixa eu ler com você em Romanos 8, versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 18. E eu finalizo aqui essa simples ministração. Ele vai dizer assim, ó. Romanos capítulo 8, versículo 18. Vai dizer assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? Meus irmãos, Jesus ele está voltando. Existe uma Canaã celestial preparada para todos nós. E se você não ficar olhando para as atribulações, as dificuldades que estão à tua volta, você pode ter certeza que os olhos que você tem em Deus te levarão para o céu, para a cidade das delícias, na presença do Deus do exagero. Amém? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Toda a igreja se coloque de pé. Eu quero fazer uma oração por você. Mas essa oração, ela não pode ser individual. Eu gostaria que você desse a mão para essa pessoa que está do teu lado. Para esse Caleb que está aí, ó. Viu? Fala para quem está do teu lado aí, prazer, meu nome é Caleb, viu? Vira para outra aí e fala do mesmo jeito. Porque se só tiver Caleb, não tem desistência. Caleb é aquele que fala, vamos gente, vai valer a pena, vamos buscar Deus. Ah não, vou faltar hoje, não falta não. Caleb é esse. Ah, eu estou pensando em desistir, não. Aqui ninguém desiste não. Porque a promessa é para todos. Ninguém fica no Jordão para trás não, todo mundo passa junto. Em nome de Jesus. Tá? Você tem que ter essa intenção de ajudar pessoas a avançar, a caminhar, a prosseguir. Mas vai ter dias que você vai precisar de um Caleb na sua vida também. Ô pastor, precisa todo dia de um Caleb, viu? Estou passando aquela fase difícil na sua vida. Eu posso ser Caleb na sua vida, mas você também tem que ser na minha. Porque na nossa vida já existe um grande Josué, que é Jesus Cristo. E quando Moisés ele troca o nome de Oséias para Josué, o nome Josué ele tem a mesma pronúncia que o nome de Jesus. É Yeshua no hebraico. Josué tem a mesma pronúncia. É como se Deus ele já estivesse demonstrando que aquele que levará para a terra prometida será o escolhido dele, o Yeshua. Amém? Nós já temos o Yeshua, mas nós precisamos do Caleb. Ei, Caleb, ainda bem que você está aí, hein? Viu? Fala umas palavras aí para essa pessoa, vai dar tudo certo. Você vai vencer. Você vai dar a volta por cima. A terra é boa, né? Igual Caleb, a terra é boa, vai valer a pena. Vai valer.
Tá vendo como quando você tem pessoas que animam, todo mundo começa a sorrir? Agora se ficar aquele pessoal, não vai não, porque é frio, viu? Não vai não, é perigoso. Todo mundo, é mesmo? É mesmo? Aí então vamos matar o pastor? Alguém tem que morrer. Não, a gente é Caleb. Amém? Então feche os seus olhos aí. Nós vamos amanhã começar um período diferente, meus irmãos. Diferente de tudo. Ouça o que Deus ele está dizendo aqui. É diferente. O segundo semestre do melhor ano da sua vida. Se os 6 primeiros meses você pode ter semeado muito, chegou a hora de uma grande colheita na sua vida. Vale a pena, vale a pena. É algo muito diferente. Foque nessa promessa. Acredite nessa promessa que até o final deste ano, muitas pessoas aqui vão estar com a família inteira na presença do Senhor. Muitas pessoas vão estar com a vida sentimental completamente abençoada. Pessoas aqui vão sair do aluguel, vão sair daquela vida de nômade, vão ter conseguido terminar a obra da casa, vão estar passando o final de ano com a casa novinha. Oh glória! Mas vão estar transbordando no Espírito Santo. Mas para isso acontecer, o Caleb não pode faltar. Eu escolhi ser Caleb na vida de vocês. Se depender de mim, eu falo, vambora, vambora. Nem que eu vou arrastando, vambora. Mas vamos. Mas olhe para essa promessa agora com os olhos de Caleb. Olhe para a terra prometida. Já começa a enxergar aí, ó. Já começa a enxergar os fins de semana abençoados que você vai ter com a sua família. Já começa a enxergar aí, ó. Você que diz assim, pastor, eu estava meio ruim da saúde. Você fazendo culpa igual um atleta aí, ó. Imagina só que maravilha. Imagina só o seu projeto saindo do papel, as coisas acontecendo. Mas enxerga isso com os olhos de Caleb, porque os olhos de Caleb estavam em Deus. Enquanto estavam falando gigante, ele só pensava assim, meu Deus. Quando falava assim gigante, ele falava, é o meu Senhor. Quando falavam gigante, é o meu Salvador. Em nome de Jesus, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, nesta manhã nós entramos como povo teu em tua presença, com o coração fiel, corajoso, como o coração de Caleb, que olhou somente para ti e venceu todos os obstáculos, todas as barreiras, todas as lutas. Meu Deus, nesta manhã nós declaramos que iremos vencer, pois iremos olhar somente para ti. Mas eu não quero somente que a minha vida seja abençoada, eu quero que a vida deste irmão que segura em minha mão seja abençoada pelo Senhor. Não deixe que ele não deixe que ele venha parar, não permita que ele venha desistir. Meu Deus, nós temos muitas bênçãos, muitos milagres, nós temos a salvação preparada para nós, e a partir de agora, tudo isso nós tomamos posse em o nome de Jesus. Agora vai falando com Deus, vai dizendo, Senhor, eu creio
E eu já tomei posse, meu Deus, da minha vitória. Vai falando com Deus, com aquilo que você já está enxergando aí. Fala com Deus: Senhor, já estou vendo a minha família na tua presença. Já estou vendo os meus filhos libertos. Eu já estou vendo, meu Deus, o meu casamento restaurado, a minha família restaurada. Meu Deus, eu já estou vendo a minha vida sendo, meu Pai, completamente transformada. A minha dignidade, ela sendo restaurada. Eu já vejo, meu Deus, a prosperidade, ela chegando até mim. Eu já vejo, meu Deus, assim como Caleb viveu, paz na minha vida. Fale com Deus agora, querido Deus e soberano Pai, Deus amado, Pai bendito e todo-poderoso. Meu Deus, nós damos as nossas mãos, porque, meu Deus, não adianta conquistar sozinho. Não, Senhor, igreja vence junto. O teu povo, ele vence porque ele caminha junto na tua presença. Então, meu Pai, abençoa a vida dessas pessoas, abençoa a vida dos teus filhos, que de mão em mão aqui hoje passe, meu Pai, a unção do céu de nunca desistir, que um renovo comece a acontecer em o nome de Jesus. Ah, Deus tremendo, Deus maravilhoso, eu creio na tua fidelidade, na tua bondade e no teu querer, ó Pai. Ó Senhor, que os nossos olhos sejam como os de Caleb, que nós venhamos olhar para o problema e dizer: nós vamos vencer em Ti, Senhor, nós já somos mais do que vencedores. Então, meu Pai querido, que o Senhor cumpra o Teu querer, que nesse restante de ano, nesse próximo semestre, verdadeiramente, meu Pai, as vitórias que o Teu povo já teve, elas credenciem a cada um a viver o impossível, no nome de Jesus, e que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor e diga: a vitória já é nossa, em nome de Jesus.